Está em Mateus capítulo 6, do 9 ao 13. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Então, como entender o que significa os céus e o que significa a terra? Cara, isso é forte, hein? Entender como isso funciona, o que seria a vontade de Deus na terra e nos céus. Bom, então nós vamos observar com essa palavra, assim na terra como no céu, nós vamos entender que há uma separação dos dois. Eu quero você, literalmente, pela própria palavra e pelo próprio português, entender o que a palavra está dizendo, o que Jesus está deixando uma oração dizendo, olha, que seja assim na terra como no céu. Então são lugares distintos. A terra e o céu não são o mesmo lugar. A oração é que se faça com que esse lugar chamado céu seja feita a vontade dele lá como aqui na terra. Então separa a terra e o céu. Quando nós começamos a entender essa separação, e essa separação é feita por causa do pecado. Temos que voltar à história para entender isso tudo. Porque quando Deus cria todas as coisas, a terra já era pré-existente, e quando Deus vai criar, vai dar ordem, o seu poder, o haja, o elal, a palavra hebraica, absolutismo de Deus, do seu criacionismo, ele vai declarar então que teria que haver. E começa então a acontecer as coisas. E tudo debaixo de um plano, debaixo de um tempo. Porque Deus é espírito. Ele não é homem, ele não tem matéria como eu e você. E por ele ser o espírito, Deus também é aquele que era, que é e sempre será. Então nós vamos observar que Deus está na sua eternidade. Então, quando nós vamos observar que Deus está num tempo chamado Kairos, esse tempo Kairos significa o tempo da eternidade, o tempo daquilo que não tem fim. Para Deus não existe passado, presente, futuro. Ele era, Ele é e sempre será. Deus está no passado, no presente e no futuro. E por esse princípio, nós pregamos mensagens baseadas nisso e muitas das vezes não temos como num culto explicar os detalhes e até mesmo a sua fé, ela passa a ter base doutrinária em coisas que muitas das vezes não temos como explicar, a não ser num seminário, numa escola bíblica, que pode ser dissertado isso de uma forma mais profunda. Mas quando falamos que Deus está no passado, no presente e no futuro, nós podemos dizer que Deus pode mudar o nosso passado, que Deus pode mudar o nosso presente e que Deus também pode criar um novo futuro. E por isso pregamos o tempo todo. E o próprio Deus, quando vai escrever a Isaías no capítulo 43, no versículo 18, ele vai dizer para Israel que estava no momento de recuperação espiritual, de retomada de aliança com Deus, e vai dizer para eles o seguinte: olha, esqueçam o que se foi, deixa para trás o que passou, ok? Eu estou criando algo novo, mas vocês não percebem, porque no momento que Deus está criando algo novo, nós estamos tão aprisionados ao passado que não conseguimos perceber as coisas novas que Deus está criando. Existem dias que nós sequer percebemos como Deus está fazendo algo novo. Pessoas podem até à nossa volta perceber coisas que Deus está fazendo, mas por estarmos aprisionados ao passado, não conseguimos entender o presente e quanto mais o futuro. E esse é o problema, porque Deus está na eternidade e a sua vontade, o céu, assim vamos chamar, porque não podemos afirmar que o céu seja lá em cima e o inferno aqui embaixo, porque estamos colocando geograficamente um lugar espiritual. E isso, teologicamente, seria uma heresia.
mas existe um lugar chamado lugar espiritual, onde todas as coisas acontecem, onde as coisas espirituais das forças do mal acontecem e também as forças espirituais da parte de Deus acontecem. Quando o homem peca, quando Adão e Eva vão comer o fruto que Deus não permitia que ele comesse, vai entrar o pecado. E quando entra o pecado, esse tempo kairos pelo qual o homem foi criado, e o maior atributo que Deus deu ao homem falando da natureza humana, homem e mulher, foi a eternidade. Deus não criou o homem para sofrer, Deus não criou o homem para ter problemas, Deus não criou o homem para ter enfermidades, Deus não criou o homem para envelhecer, Deus não criou o homem para todos os problemas que nós temos na vida. Deus nos criou na eternidade. Mas devido ao pecado, agora a nossa natureza eterna, ela passa a ser desfigurada e vem as consequências. Porque muitas pessoas, quando vão pregar, às vezes elas vão usar o inferno como uma palavra de condenação ou de juízo. Na verdade, não existe juízo, não existe punição, não existe nada disso, existe consequência. Tudo que você faz vai gerar uma consequência. Tudo que você semear, você vai colher. Então, muitas das vezes nós usamos até palavras paradoxais para afirmar coisas que não estão na Bíblia. Isso é muito perigoso, porque é difícil você salvar alguém que está no inferno pregando sobre o inferno para ele, que ele sabe que ele está lá. Então eu tenho que mostrar um outro caminho, um outro lugar, para que ele possa sentir o desejo de sair desse lugar chamado inferno. Mas a nossa geração está um pouco perdida em termos bíblicos e teológicos. Quando o homem perde a eternidade, vão acontecer consequências, e as consequências vai ser, agora nós temos uma morte física, temos um tempo de nascer, viver e morrer. Uns foram agraciados, vão nascer, vão viver e vão morrer bem velhinhos, como aquela, rainha, morreu com quase 100 anos. Outros vão ser mais precoces, não sabemos o dia de amanhã e quanto tempo nós temos ainda. Mas sabemos de uma coisa, que nascemos e que um dia vamos morrer se não houver o arrebatamento. Então, para nós temos apenas uma certeza, e essa condenação, não uma condenação, mas a consequência do pecado que agora condena o homem, há uma morte física. Houve uma morte espiritual porque Adão e Eva são expulsos do Éden. O Éden era o primeiro tabernáculo da Bíblia. O Éden, um lugar geograficamente muito maravilhoso, que hoje geograficamente fica propriamente dentro do Iraque. Mas naquela época, no mundo antigo, essa região também se ficava Ur dos Caldeus, onde Abraão ali morava, e existia uma bênção sobre aquele lugar, porque aquele lugar era chamado Mesopotâmia, que era uma região do deserto todo do Oriente Médio. Era uma região que tinha vida, porque estava entre dois rios. E Mesopotâmia significa isso, a palavra em si, região entre dois rios, o Tigre e o Eufrates. E ali trazia vida, vegetação. Então ali Deus planta o homem e planta as árvores e dá os animais marinhos, e nós muitas das vezes não entendemos se é um lugar geográfico, porque os animais marinhos, porque o Éden ficava muito próximo ao Golfo Pérsico. Então, Deus deu o direito do homem governar e de tocar a vida aqui na terra, no seu plano, no seu kairos. Mas isso foi quebrado. E agora nós carregamos o que chamamos teologicamente de uma nova natureza, chamada natureza adâmica, que é a natureza do pecado. E todos nós fomos concebidos em pecado, como Jó
declara, não pelo fato de um pecado, de um adultério do nosso pai, da nossa mãe com alguém, mas pelo fato de nascer de homem e mulher, nós já nascemos debaixo de uma maldição, onde as consequências da morte física, morte espiritual, do afastamento de Deus e a morte eterna daqueles que vão morrer sem a salvação. E agora esse tempo, o nosso tempo, depois que eles são expulsos do Éden, o nosso tempo passa a se chamar Cronos, porque nós temos um tempo que é contado por segundos, milésimos de segundos, segundos, e depois minutos, e depois horas, e dias, e semanas, e assim vão os ciclos da vida. E passamos então a entender que Deus criou sobre a terra e projetou de 3 em 3 meses um ciclo de uma estação, onde no verão tem muito sol, na primavera é mais ou menos, no inverno é muito frio, e o outono é acredito eu, como todos dizem, a estação do amor, da temperatura amena, gostosa para passear, para ir a lugares como lugares mais de montanha, Teresópolis, Petrópolis, e poder então usufruir um pouquinho daquilo que Deus nos deu. Esses ciclos estão sendo contados, esses tempos estão sendo contados. Então passa a existir o Kairos, que é assim no céu, e o Cronos, como na terra. A distinção do céu e a terra é dividido por tempo. E esse tempo de Deus, que é o tempo onde tudo acontece, que é o tempo na eternidade, em que diante da história, Deus em certo momento, partindo do Antigo Testamento, resolvia fazer uma fusão desses tempos. E eu quero dizer para vocês alguns que foram muito importantes na história. O principal foi quando a Bíblia diz em Gênesis 21 que Deus visita Sara. Sara era estéril, Abraão tinha um corpo amortecido. No capítulo 12 recebe uma palavra: sai da terra, do meio da parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação. Então Deus estava prometendo a Israel, ele a ser o patriarca de Israel que nós conhecemos hoje pela história bíblica. Mas Abraão não sabia se iria acontecer isso não, mas pela sua obediência, quer dizer, quando ele obedece, ele entra num plano do Kairos. E por ele viver debaixo da obediência de Deus, no céu se manifestando na terra. E Deus visitou. De repente, num dia, Sara engravida. Quantos podem glorificar a Deus por isso? E aí vem Isaac. Isaac vem, Jacó também, de um outro milagre. E quantas vezes Deus visitou Raquel, tirou do seu vexame. Deus visitou Ana. E Deus foi visitando. Quantas vezes eu e você não recebemos essa influência do céu? Quando recebemos o milagre, quando fomos tocados, como fomos salvos. Vocês jovens, homens, mulheres que estão aqui nessa noite, todos nós que entregamos a nossa vida para Jesus, o dia que você saiu do seu lugar, eu lembro do meu como se fosse hoje, quando você veio à frente, não foi você que veio, porque a Bíblia diz que Ele nos escolheu primeiro. O seu tempo é superior ao meu tempo e à minha vontade. Por isso que seja feita a tua vontade nos céus como na terra. Primeiro se manifeste os céus para que se manifeste a terra. Nós fomos apenas tocados por uma mensagem, por alguém sendo usado por Deus como essa noite num púlpito, pregando a palavra. E nós recebemos, e talvez para muitas pessoas tenha sido a mensagem mais chata do mundo, mas para mim foi a mensagem que mudou a minha vida, que mudou a sua vida.
E é assim que Deus faz. O primeiro o seu tempo, no nosso tempo. O primeiro o Kairos se manifesta no Cronos. E o que nós fazemos na igreja, todos os cultos, buscamos essa fusão, essa junção. Começamos a clamar, e quando as irmãs vão se reunir no ciclo de oração, e quando elas dão as mãos e digam: Senhor, visita fulana, nada mais, nada menos estão pedindo que o tempo de Deus entre no nosso tempo e faça o milagre que nós não podemos fazer. Quem já recebeu um toque do céu alguma vez na sua vida aí? Então dá um glória a Deus bem alto. Agradeça a Deus pelo céu ter tocado você. Todos os dias pela manhã, nunca se esqueça de agradecer a Deus pela sua salvação. E esse tempo vai se juntando. Porque quando nós vamos ler e vamos observar essa história, que daqui a pouco muda, e eu quero mostrar para você essa mudança e o que essa mudança traz, e o que essa mudança provoca, e aí a gente vai ficar um pouco confuso. Mas ao mesmo tempo é uma mensagem muito paradoxal e muito profunda para quem talvez esteja nas águas rasas. E eu quero levar você a entender que a primeira ideia que nós temos, que seja feita a vontade de Deus nos céus e na terra, a primeira ideia de uma forma hermenêutica, quer dizer, dentro da minha própria filosofia, do meu próprio entendimento, é observar e vamos para o céu, a gente levanta a mão e eu quero tocar no céu. Eu quero tocar no céu, mas é o céu que toca na terra. Há uma coisa que acontece muito interessante quando você, eu não sei se você já teve a oportunidade de voar, de andar de avião, e uma das coisas que acontece é que toda vez que o avião, quando ele vai subir, ele vai buscar a posição de cruzeiro. E o cruzeiro é para que possa fazer a rota até o seu destino. E existem lugares que são longe, muito longe. Você daqui para a Europa, por exemplo, daqui para Londres são 12 horas de viagem. Daqui para a Alemanha são 10 horas e meia. Então, você dentro de uma aeronave e ele buscando sempre uma altitude de cruzeiro. O que significa isso? Quando você vai procurar aprofundar um pouquinho sobre isso, ele vai buscar um lugar onde não exista turbulência. Então, buscar a altitude significa buscar aquilo que vai nos trazer tranquilidade, que vai nos levar, e todas as vezes que o avião começa a dar uma tremidinha, é acionado lá para que você possa afivelar o cinto e ele começa a subir, porque quanto mais alto, menos vento, a temperatura fica menos 47 Fahrenheit, por aí, e aí então não tem problema de altitude. Você faz voos daqui a 12 horas com a aeronave literalmente parada, sem você sentir nada. Porque eles buscam uma altitude confortável. Buscar o céu significa subir, como todo mundo fala. Você vai voar, você vai longe, você vai subir. Significa você encontrar um lugar tranquilo para habitar. Mas tem alguma coisa estranha. Porque quando nós começamos a falar, e talvez isso não tenha muito sentido para nós, porque a nossa vida na realidade não é assim. O nosso dia a dia não é assim. A nossa vida, ela é envolvida de problemas, de adversidades. O tempo inteiro, quando termina uma luta, cara, é um negócio muito louco, que às vezes está terminando a luta, quando você para beber a água, já está começando a vir outra, e você muitas das vezes não tem nem tempo para descansar, porque tem outra coisa acontecendo, e quando não tem 4, 5 coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, quando você vai
olhar e vai observar como buscar o alto e achar esse lugar de tranquilidade. Então, a história começa a mudar biblicamente. Porque começa a acontecer algo interessante. Quando Deus expulsa Adão e Eva, Deus continua na sua eternidade e o homem continua na terra. Mas Israel passou 430 anos no Egito. Quando chega em Gênesis, no capítulo 25, em Êxodo 25, depois de Israel permanecer 430 anos no deserto, eles vão sair e vão sair do Egito, e vão entrar no deserto. E quando chega no deserto, Deus faz uma coisa diferente do que a gente está lendo aqui, ou talvez não esteja entendendo o que está escrito. Porque Deus manda eles levarem todo o despojo, toda a riqueza que o Egito tinha. E no capítulo 25 de Êxodo, Deus fala para eles assim: olha, Moisés, manda esse povo me trazer uma oferta. Eu quero ouro, prata, bronze, eu quero os tecidos, eu quero as madeiras, eu quero tudo, porque eu quero descer. Aí não é subir, mas é ele querendo descer. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito quer dizer à igreja. E ele diz assim: eu quero uma casa, um lugar de habitação. Então Deus estava dizendo: eu quero morar na terra, mas a sua eternidade, pela sua própria eternidade e pela nossa natureza humana, isso não poderia acontecer como no Éden. Porque lá foi desfeito a aliança. E Deus queria fazer uma nova aliança. E essa aliança que Deus queria fazer com o povo é: constrói para mim um tabernáculo. E foi o primeiro templo que houve na Bíblia Sagrada, e esse templo era móvel, porque eles estavam em transição, eles estavam saindo, e não poderia ser fixo, porque ninguém quer morar no deserto. Eles tinham que transitar pelo deserto. E a Bíblia diz que a nuvem e a coluna de fogo, a nuvem que guardava aquele povo daquele calor terrível que é naquela região, e à noite a coluna de fogo que os aquecia, se movia, e poderia se mover de dia ou à noite. E quando a nuvem e a coluna se movia, o povo tinha que desmontar, os levitas, desmontar o tabernáculo e seguir a nuvem, e quando a nuvem parava, tinha que armar o tabernáculo, e começava então o princípio das ofertas. E Deus então estabelece um lugar para habitar, e esse lugar chama-se a Arca da Aliança. Uma aliança onde Deus vai habitar com o povo, mas não pode se conectar com o povo. Por isso havia necessidade de um sacerdote. E uma vez por ano, em Levítico 16, a Bíblia vai falar que existia uma oferta que era a mais importante de todas, e é sobre isso que eu quero falar, que era a oferta expiatória, da expiação, que somente o sumo sacerdote poderia adentrar num lugar chamado Santo dos Santos, ou Santíssimo Lugar. E o homem, ele tinha que fazer todo um processo de purificação. Ele tinha que raspar os seus pelos, e naquela época não existia presto-barba, gilete, sensível, creme, tinha que ser no caco de pedra, de telha. Ele tinha que estar purificado, e o sumo sacerdote entrava com o seu peitoral, com as pedras representando as 12 tribos de Israel, e nas suas borlas das suas vestes existiam guizos. E esses guizos, aqueles sininhos que fazem barulho, porque todas as vezes que eles adentravam e levavam o sangue da expiação que era feito no átrio, no altar do holocausto, ele levava o sangue até a Arca da Aliança e aspergia sobre o propiciatório, quer dizer, sobre a tampa da arca, com o polegar direito durante 7 vezes.
Quando isso acontecia, significava que o pecado do povo era perdoado, daquilo que eles haviam cometido durante um ano era deixado de lado. Então, eles começavam um novo ciclo, começou a existir um ciclo na terra, porque Deus desceu, a coisa muda. Então agora não é mais o que seja feito aí no céu, mas o que seja feito no céu e na terra, onde os dois lugares vão habitar. Deus na eternidade, o homem dependendo do sacrifício que ligava ele a Deus, porque Deus passou a ser um Deus tão grande e um homem tão pequeno que precisava de algo que ligasse o homem a Deus. O que ligava eram os sacrifícios, as ofertas pacíficas e principalmente a oferta da expiação. Quando isso acontecia, o homem se conectava espiritualmente com Deus, mesmo ele tendo a natureza adâmica e Deus sendo eterno. Começa a haver agora não só um tempo de visitação, mas começa a haver um tempo de relacionamento. O sangue traz a koinonia, que significa comunhão, que vem trazer a comunhão. Por isso a igreja ceia todo mês, porque o corpo representa a comunhão, a capacidade que nós temos de juntos nos perdoar, independente dos nossos erros, das nossas falhas, independente do que podemos fazer como seres humanos adâmicos, onde o pecado habita dentro de nós, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nas nossas ações. E quando isso começa, essa manifestação não era mais Deus visitando e fazendo um milagre, mas assim um relacionamento do homem com Deus através do sangue. Até hoje, todo domingo, ou uns fazem no primeiro domingo, igrejas, no segundo, no caso nosso era segundo, passou para o terceiro por causa do batismo, então todo o terceiro domingo nós temos a nossa expiação, porque quando tomamos o sangue nós somos perdoados por mais um mês, ficamos de pé e estamos alinhados em comunhão com Deus. Cara, que forte essa mensagem. E aí eu vou entender que então a conexão, ou o que seja espiritual, não é eu subir ou eu levantar as mãos e querer um voo tranquilo, mas é sim descer, é a turbulência. O que leva ou o que gera a vida espiritual do ser humano não é o que sobe, é o que todo mundo busca, mas é o contrário, é o que desce. O tabernáculo, ele permaneceu, entrou na terra prometida, durante um tempo permaneceu com Josué e ficou perdido em Siló. Depois termina o período da teocracia, começa o período da monarquia. E quando chega em Salomão, Salomão vai construir novamente o templo. Mas agora não um templo móvel, mas o templo de Salomão, que era o templo que foi construído no Monte Moriá, onde Abraão fez o sacrifício de Isaac. E esse templo, nos dias de hoje, só existe o muro ocidental, onde os judeus todos os dias se reúnem para orar, e o muro é chamado Muro das Lamentações, porque é o lamento do templo que foi destruído, mas também a esperança do templo que será reconstruído. E nós precisamos entender que quando Salomão, o templo é construído, dali em diante começa alguns mistérios proféticos sobre o templo. E aí eu quero levar você agora ao livro do profeta Ezequiel, e que você abrisse comigo, por favor, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 47. Quando o templo de Salomão é inaugurado, está lá em 2 Crônicas 7,14, que o próprio Deus vai dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei
a sua oração dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa foi a promessa, o único lugar na Bíblia que nós oramos, que tem promessa de resposta, é na igreja, é no templo. Você está no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Talvez Deus tenha feito esse mover lindo desse congresso, preparado com tanto carinho e graça pelos líderes da juventude e dos adolescentes que se doaram de verdade e por todos que se dedicaram a esse trabalho. E talvez eles nem imaginavam do que Deus iria falar com as pessoas que estão aqui, daquilo que eles estavam fazendo, mas daquilo que Deus quer começar a fazer na sua vida a partir de hoje em diante. Deus não quer apenas te curar, Deus não quer apenas tocar em você, Deus não quer te dar um voo tranquilo, Deus quer ter relacionamento contigo. E no capítulo 47, Ezequiel vai ter uma visão, o livro do profeta Ezequiel. Ezequiel, ele se torna profeta em Babilônia e profetiza por 20 anos, quando o reino do sul é levado cativo. É interessante observar que é um livro extremamente voltado para Cristo. É um livro profético e messiânico. E ele vai ter uma visão sobre o templo. E ele vai começar a ter uma visão pelo qual nós vamos entender a oração de Jesus, da visão que ele vai ter. E ele começa a ter uma visão, e a visão dele significa o seguinte, no capítulo 47 vai dizer: o homem levou-me de volta à entrada do templo e vi águas saindo debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente sempre, e a porta era para o oriente, porque do oriente que vem o sol nascendo. O sol nascia, entrava pelo átrio e brilhava na Arca da Aliança. Por isso Jesus é chamado o sol da justiça. Quando nós vamos olhar e entender coisas tão simples que estão escritas e tão encobertas ou tão desaparecidas do nosso convívio, púlpito, igreja, nós vamos perceber a profundidade, porque eu poderia continuar cantando Espírito, Espírito, desce como fogo. Cara, você estaria agora talvez no chão, extasiado, mas eu não sei se amanhã isso iria durar. Porque Deus não quer só nos visitar. Visitação era para o momento em que existia o céu e a terra. Quando se unem, agora é muito mais do que isso. E ele vai ter uma visão e vai dizer: olha, a entrada do templo, vi água saindo debaixo da soleira do templo, indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. As águas desciam debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. E então me levou para fora, pela porta norte, conduziu-me pelo lado de fora, até a porta externa, que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste, e com uma linha de medir na mão, enquanto eu ia, 500 metros, e levou-me pela água que batia no tornozelo. Repita comigo: tornozelo. Depois vai dizer 4. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Repita comigo: tornozelo e joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Então repita: tornozelo, joelho e cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Então repita comigo: tornozelo, joelho, cintura
e profundidade. Uau! Quando ele vai falar, é lógico que ele está usando uma palavra metafórica, porque não existia essa água dentro do templo, ele está tendo uma visão profética. E dentro dessa metáfora, que ele está vendo água que era medida. E a cada 500 metros que se andava, a água batia e ia se tornando mais profunda. Então nós vamos começar a observar que o céu, então, não é para cima, mas é para baixo. Porque não é sobre voo tranquilo, é sobre profundidade. Aleluia. Aqui na terra, como no céu. E eu vou te provar essa mensagem, porque agora eu estou chegando aonde eu queria chegar. E nós vamos começar a parar de talvez imaginar a gente voando e alcançando lugares e talvez fazendo as mesmas coisas, imaginando alcançar níveis diferentes. Isso nunca vai acontecer. Não imagine você alcançar coisas maiores fazendo sempre as mesmas coisas. Isso não vai acontecer. Existem níveis, existem momentos. Existem coisas que nós temos que andar e à medida que andamos, nós vamos aprofundando. E esse aprofundamento representa aquilo que você recebe e não recebe aqui. Isso não tem nada a ver com a igreja, com o Viga, com Madureira, tem a ver com o que você consegue receber aí. Porque o que você consegue receber aí é a medida que você vive. Se é um culto em que o culto é profundo e profético e você não sente nada, você está ainda no tornozelo. Mas se você já está talvez andando e firme em Deus, talvez esteja nos joelhos e já começa a dar um glória a Deus de vez em quando. Mas também já existe uns que estão na cintura. Esses já estão levantando as mãos, já estão se arrepiando. Já estão cantando, fechando os olhos, não estão mais se importando para quem está do lado, se vai gostar ou não vai gostar, e ele vai cantar, e se ele é desafinado, se ele é afinado ou não, ele já vai começar a sentir vontade de trabalhar na obra de Deus, ele vai começar a sentir vontade de fazer as coisas de Deus, ele vai ter vontade de começar a se envolver com as coisas de Deus. Só que enquanto você está no tornozelo, enquanto você está no joelho e você está na cintura, você consegue se mover. E esse é o problema. E era isso que Jesus estava nos ensinando. Pai, seja feita a tua vontade nos céus e na terra, porque na terra eles podem sair da onde eu os coloquei. Quantos e milhares que na minha jornada de 39 anos no Evangelho já vi pessoas com águas na cintura voando e de repente eles conseguiram voltar e hoje não estão mais no Evangelho. Abandonaram tudo, terminaram seus casamentos, acabaram com suas famílias, estragaram a vida dos seus filhos e saíram da onde deveriam de estar. Quantos crentes estão buscando as coisas dos céus, sendo que as coisas dos céus estão nas profundezas e não em cima? Nós estamos pedindo, Senhor, derrama aí do céu, e Deus fala, não é no céu, o que você quer está no que é mais profundo. Porque não é que é mais profundo, é o lugar do desconforto. Não é apenas no lugar do voo, da altitude, de encontrar o cruzeiro e poder viajar tranquilo. Não é isso, não é sobre isso, assim na terra como no céu. E ele vai falar de algo, então eu entendo que, como no céu, não é ir para cima, mas para baixo, para as profundezas. Para baixo que vemos as coisas acontecerem. E eu vou levar você a uma pessoa que vai acontecer isso com ele. E nós vamos começar a entender que
Deus desce no tabernáculo, depois ele permanece no templo e diz que agora tudo o que acontece no templo e passa a ver a lei do templo. E tudo o que você está buscando e toda a oração dele está vinculada à igreja. Não está vinculada a eu sou a igreja. Jesus não veio salvar você, Jesus veio salvar a igreja. Se você não for igreja, não tem salvação individual. Jesus, ele vai vir buscar a sua igreja e não vai vir buscar o Renato. Mas se o Renato for igreja, juntamente com a Duda, eu e Duda como igreja, vamos subir aos céus. Jesus não vai vir levar a IMVN e vai deixar o Viga aqui. Vai levar a IMVN, vai levar o Viga também. E juntos nós vamos adorar o mesmo Deus no céu. Há uma unidade, há algo que foi criado, algo que foi preparado, onde o céu já desceu. E ele está aqui nessa noite. O céu fala, o céu manifesta, o céu toca, o céu desperta, o céu levanta. Aleluia! Deus está nesse lugar. E a vida desses jovens nesse congresso, eu falava com o pastor Luan, vai ser o melhor de todos, e o próximo vai ser o melhor de todos, vai ser sempre o melhor de todos, porque é assim na terra como no céu. É na medida da profundidade que o culto tem sentido. Quando os irmãos começaram a tocar aqui com tanta propriedade, cantar a música que nós cantamos aqui não sei quantos anos, vocês não trouxeram nenhuma música nova assim para nós. Vocês trouxeram uma música congregacional, mas quando vocês começaram a cantar, a graça que estava na vida de vocês inundou a igreja. E de repente todo mundo já estava, eu vou subir o monte que muitos desces. Já não existe mais no início dessa igreja, porque era uma junção de um que vinha da Assembleia, do outro que vinha não sei de onde, e um que gostava de dançar, outro não gostava de dançar. Agora já está todo mundo, Agora se prepara o pessoal do Street Dance. Se prepare, deixa falar. São jovens cheios do Espírito Santo. E eu vou dar um recadinho para o Street Dance hoje de verdade. Primeiro Street Dance foi o pastor Felipe, Rosane, Patrícia e mais alguns componentes. Pastor Felipe e Rosane não dá mais para eles, né? Guardaram a fé, encerraram a carreira. Mas o pastor Felipe é esse que faz os vídeos que a gente não entende nada. Olha, eu só entendo assim, glória. Eu nunca entendi nada do que você falou. Mas tudo bem. E ele diz que faz no estúdio. E o pastor Felipe treinou essa outra rapaziada que está aí firme. E eu vou dizer uma coisa para a rapaziada firme. Se vocês não entram hoje, se vocês não entram com Gloritim, ia ficar ruim para vocês, hein? Porque o Gloritim tá brabo. Graças a Deus vocês vieram junto para dizer, estamos aqui também. Igual o pastor Felipe fazia, mas vai chegar uma hora que vai acabar a carreira e vai guardar a fé. E eles vão continuar, e vai vir outro, e vai acabar a carreira, e vai guardar a fé. E vai vir os nossos filhos, os nossos netos que estão crescendo. E a igreja do Senhor Jesus sempre será assim na terra como no céu. Eu queria pedir, se você pudesse levantar as duas mãos para o céu e dar um glória a Deus bem alto, e dar um brado de vitória. Mas eu quero levar você agora a um acontecimento que vai gerar isso que está acontecendo, que Ezequiel começa a profetizar sobre o templo no Antigo Testamento. Mas olha o que vai acontecer com Jesus. Jesus, a Bíblia diz que quando começa todas as coisas, toda a história bíblica, aparecem os dois personagens principais da Trindade, Deus criando e o Espírito Santo se movimentando sobre a face do abismo. Onde Jesus estava? Quem vai definir isso? Pedro.
Em 1 Pedro 1,19 ele vai dizer que Cristo era o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo. Pedro vai dizer que ele já era o sacrifício antes de haver a necessidade do sacrifício. A primeira aula que eu dei de seminário uma vez, muitos anos atrás, um irmão perguntou assim, se Deus já sabia que o homem ia pecar, por que ele deixou o homem comer do fruto? Eu falei, não sabia. Ele havia preparado um plano porque ele nos deu livre arbítrio, vontade. E por incrível que pareça, essa ideia que nós temos de que toda a sua presciência nós vamos chegar num lugar muito perigoso que existe por aí, porque vamos entrar na predestinação. E a predestinação não é do homem para Deus, e sim de Deus para o homem. Um plano que foi criado, se eu aceito, aí eu entro nesse plano e aí eu me torno igreja como você aceitou e se tornou algo que foi predestinado para a igreja. Mas não do homem para o homem. Isso não existe. E quando nós começamos a observar, vamos entender que Jesus era o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo. O apóstolo Paulo vai escrever aos Gálatas no capítulo 4, no versículo 4, que chegou o tempo da manifestação do Filho de Deus. Chegou o tempo que ele iria se manifestar, porque o pecado havia entrado no mundo. Mas desde a época de Adão até Cristo, até o Novo Testamento, o Cristo não havia se manifestado. Então ele vai se manifestar. E como ele vai se manifestar? Descendo. Porque ele sai da sua glória e vem para se tornar um de nós. Uau! A única diferença é que o Espírito de Deus coloca em Maria Jesus. Ele passa a não ser um homem como eu e você, com a natureza adâmica, porque ele não é fruto de uma relação sexual de homem e uma mulher, como nós viemos, e sim uma obra do Espírito Santo da Virgem Maria. E aí ele vai então ser gerado e vai nascer, e vai crescer como homem na terra, vindo do céu. Diga para o seu irmão, assim. No céu, como na terra. É interessante que ele não tinha pecado. E o direito que o diabo tinha de tirar a vida por causa da consequência do pecado, que era a morte física, ele não poderia matar um inocente, porque na expiação se pegava um animal de até 4 anos, e aí imolava aquele animal, recolhia as primícias do seu sangue, aquele animal se tornava a expiação. O que é a expiação? A palavra é a substituição, quer dizer, aquele que não tinha pecado morreu pelo pecador, e Jesus vem sem pecado para morrer sem pecado por mim, pecador. Agora, o direito de alguém que fosse morto, que não tivesse pecado, era a ressurreição. O único erro do diabo foi ter matado Jesus. Enquanto ele acha que estava sendo glorificado e adorado e acabando com o plano de Deus na terra, ele estava expandindo o plano de Deus sobre a terra. Enquanto Satanás muitas das vezes acha que está encerrando o seu ciclo, Deus vai mudar o ciclo e vai te permitir viver algo muito maior e muito melhor do que você já viveu até hoje. E se você crê, dá um glória a Deus. Porque o céu está na terra, e quando o céu se manifesta, o que está na terra é encerrado. Por uma palavra tudo muda. Se Deus lançar uma palavra sobre a tua vida hoje, se Deus lançar uma profecia, se Deus lançar uma palavra, o mundo espiritual tem que se render à palavra do Eterno. Porque Ele não é só eterno, mas Ele vive. Ele está vivo, Ele está aqui no nosso meio. E eu posso sentir a sua presença.
E eu posso dizer a vocês que estão aqui nessa noite, tem resposta de Deus para você hoje. Aleluia. E Jesus, ele como homem, viveu como homem, curou, libertou, transformou a vida de pessoas. Mas olha que interessante, chega o momento dele que teria que morrer. E depois de 3 anos e meio do seu ministério, ele vai a um lugar, vai cear no Monte das Oliveiras. E descendo os Montes das Oliveiras, tem um vale de Cedron. E embaixo, pertinho do vale, existe um lugar chamado Getsêmani. E ele vai orar. E uma das coisas que Jesus vai fazer ali é o quê? A única coisa que ele vai fazer ali: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Sim ou não? O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo que ele teria que passar pelo tormento, ele teria que passar pela dor, ele teria que passar pela humilhação. E mesmo sendo Deus, e ele não, sua carne não queria, mas as coisas gloriosas estão no profundo, estão naquilo que é mais baixo. E Jesus não responde ele. Deus não responde, me perdoe, Jesus. Respondeu? Não. Por quê? Sabe por que Deus não respondeu a Jesus? Porque Jesus teria que ir a lugar profundo. Não bastava apenas morrer. Primeiro ele cumpre a lei como está em Mateus 5, para que libertasse o homem do pecado da lei, que é a lei que julga e nos condena. Então ele precisava cumprir, porque ele não veio revogar, mas ele veio cumprir. Agora, o interessante era que quando ele teria que descer para resolver um problema, pergunta para mim, que problema era esse? Não bastava ele só ressuscitar, ele tinha que tomar do diabo a chave que Adão entregou a ele para governar quem vive e quem morre. E Deus não responde porque estava dizendo: filho, você vai ter que ir nas águas profundas. É nas águas profundas, são nos tormentos, são nas dores, são nas adversidades que nós vamos conhecer o Deus da Bíblia. Para de procurar voos tranquilos. Não procure isso, porque em qualquer momento que houver turbulência você cai. E muitos não vão se levantar mais. Nós precisamos ser forjados. O livro de Jeremias, no capítulo 17, vai dizer o seguinte, 17, maldito o homem que confia no homem, mas bendito o homem que confia no Senhor, esse será plantado junto ao ribeiro das águas. E significa que quando as águas passarem sobre as suas raízes, vão fazer com que elas cresçam e sejam profundas. A nossa profundidade está embaixo, não em cima. O que você mostra no microfone não significa o que você tem para baixo. Nem sempre o que tem em cima se tem embaixo. Na verdade, o que está embaixo, quando se manifesta em cima, não tem como. Deus age, Deus começa a fazer o que o homem não pode fazer. O reino de Deus está nas raízes. A vontade de Deus está nas dores, nos lamentos. Se você passar pela prova, se você glorificar a Deus na prova, você aprofunda as suas raízes. E aí você não vai ser crente de microfone, você não vai brigar por posição, você não vai brigar por título, você não vai brigar por cargo, você apenas é uma árvore profunda, de raízes profundas.
Enquanto você está no tornozelo, enquanto você está no joelho, você sai de uma igreja e vai para outra, porque aí você vai para cá e você conduz a sua vida. Mas quando você entra no que é profundo, você não consegue mais sair de lá, porque você está vivendo assim na terra como no céu. Profundidade, profundidade. Aleluia. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Você consegue medir em que lugar você está hoje? Porque essa é a maior dificuldade. Porque quando estamos no tornozelo, estamos no joelho e estamos na cintura, nós somos religiosos. Vivemos pelo que fazemos e não pelo que somos. Deus não quer o seu dom, Ele quer você. O dom é o momento que você estiver profundo, aí Ele vai te usar. Porque quem não está na profundidade não tem conexão com a realidade do que Deus quer fazer. Aí ele só entrega o que ele tem. E muitas das vezes o que ele tem não alimenta o povo, porque o povo está no profundo e ele está no raso. Então você tem que ser o contrário, você tem que estar no profundo, que por mais que estejam todos no raso, não te entendam, que seja essa a boa visão. O que não pode ser o contrário. O que não pode é ter pessoas no profundo ouvindo o que é raso. E aí um dia, Raquel, que eu sei que Deus está se movendo aí na sua vida, missionária. Um dia, ele estava lá pretensioso, porque o céu escureceu, diz a Bíblia, que houve um terremoto, aqueles que estavam mortos em Jerusalém começaram a ressuscitar, e ele ficou 3 dias lá, e José de Arimateia, que era um homem muito rico de Jerusalém, tinha um túmulo, e esse túmulo nunca tinha sido usado, porque era para a realeza, e ele vai pedir a Pilatos, e ele falou, você me dá o corpo dele, e ele vai colocar o corpo dele lá dentro. E olha que incrível, ele empresta para Jesus durante 3 dias. 3 dias depois, Jesus devolve a chave a ele. Porque no 3º dia, ele sai lá de dentro. E durante esses 3 dias, Satanás não sabia, mas precisava de 3 dias para que ele pudesse descer no profundo. E ele vai descer no profundo, e ele vai chegar para ele e vai dizer, ei, Satã, me dá a chave. Não, mas Adão me deu, tá? Ô, trouxa, você não podia me matar porque eu sou inocente. E o direito do inocente é a ressurreição. Me dá a chave. Me dá a chave. Me dá a chave. Me dá a chave. Chave. Você quer a chave? Eu não estou falando do Pablo Marçal. Você quer a chave verdadeira? Está lá no fundo. Você quer conhecer o Deus de verdade? Vai lá no profundo. Se você nunca entrou num vale, se você nunca foi num lugar de angústia, se você nunca entrou num lugar sem solução, você nunca vai conhecer o Deus que traz solução. Você nunca vai conhecer o Deus das águas profundas. Porque quando você começa a mergulhar, começa a acontecer outras coisas. E o diabo entregou a ele. E ele pega a chave. E depois de 40 dias ainda ensinando acerca do reino de Deus, que está relatado em Marcos 16, no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, diz a Bíblia que ele foi assunto aos céus. Está sentado à destra de Deus, reinando em glória. E com a chave na mão. E por causa disso, diga para o irmão que está do seu lado, nem um fio da sua cabeça, do seu cabelo, desculpa, nem um fio do seu cabelo pode cair sem que ele permita. Agora, quando Deus quer preparar um crente para coisa grande, ele vai fazer como Paulo.
Quando Paulo caiu do cavalo, ele era o cara, e vai para a casa de Ananias, Ananias ora por ele, o sacerdote, ele fica curado, e ele acha, agora é a hora, eu vou pregar, eu vou salvar, e ele falou, não, você tem que descer. Você não pode pregar porque o povo vai te rejeitar, porque você matou muitos judeus, você matou muitos, você estava Saulo aos pés dos apóstolos. Há um tempo de sair de Saulo para Paulo, há um tempo de conversão, há um tempo de amadurecimento, há um tempo de cristianismo. Eu quero dizer para vocês que estão aqui ainda jovenzinhos, vocês estão nesse ciclo do céu e da terra, mas a partir do momento que vocês já passaram, muitos aqui, por muitas coisas, e amanhã vocês vão ser desbloqueados disso, porque amanhã vai ser um dia extremamente libertador na sua vida. Vão ser 7 horas de imersão comigo. O que Deus vai fazer na sua vida é grandioso demais. Mas quando começamos a descer, é muito interessante. Porque quando começamos a descer no mar, quando eu fiz natação lá no Delamare, não sei nem se existe mais no Maracanã, e eu fiz durante um tempo e depois comecei a pular e fazer salto. Então tem 1 metro, tem 3 metros, tem 5 metros. E eu pulava 1 metro, e cada metro que você pula, você vai 3. E um dia o professor estava lá de bobeira, eu falei, cara, vou lá no de 3 para ver. Quase que eu morri. É tanta pressão que dá no ouvido, é uma coisa que parece que vai explodir a sua cabeça. A profundidade para você chegar lá no fundo. Você vai encontrar as marés que vão tentar te levar para outros lugares, vai tentar te desviar para cima e para baixo. Você vai ter que aguentar a pressão, você vai ter que aguentar os desafios, você vai ter que aguentar o frio, a temperatura. Vai chegar uma hora que não tem mais ar, vai ter uma hora que a máscara, e você vai ter que se acostumar e ficar de tempo em tempo, em certa altitude, para que você possa descer mais um pouquinho, descer mais um pouquinho, descer mais um pouquinho. Ninguém consegue mergulhar e ir a 10 metros de profundidade sem que não tenha primeiro feito um curso para isso e como chegar a isso há um tempo. Para o céu você pega um avião, sobe e fica lá tranquilo, mas para descer precisa de preparo, para descer precisa se preparar, para descer precisa de preparo. O lugar da profundidade, das águas profundas, é o lugar da dependência, é o lugar onde você entende que sem Ele nada podemos fazer. É o lugar de dizer, Espírito Santo, vem sobre mim, me guarda, que não seja eu, mas que seja o Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha. Deus te trouxe hoje aqui, nessa sexta-feira, para preparar você para uma adoração no sábado, que você vai pular, você vai dançar, você vai se derramar, você vai se prostrar, porque Deus está levando o nosso ministério já desde o ano passado às águas profundas. Diga para o seu irmão, saia do raso. Sai do raso. Para ir para o fundo tem que ter coragem. Tem que ter disposição. Eu vou mergulhar e vou. Sabe onde estão os mistérios de Deus? No lugar mais fundo. E eu quero terminar a mensagem dizendo para você o que Jesus falou para Pedro. Uma noite inteira, pescando sem sucesso. Jesus chega para ele e fala assim, Pedro, faz só uma coisa. Vai e lança no lugar mais profundo. No lugar mais profundo. Arrume amizades que têm profundidade com Deus. Ande com amigos que amem a Deus. Ande com amigos que amem a obra de Deus. Ande com pessoas que estão conectadas com o profundo. Porque hoje Deus quer mudar os níveis. Deus, nem todo mundo sai do tornozelo para o que é profundo. Mas se você for para o joelho, sair do tornozelo hoje, você já está uma grande vantagem na sua vida de relacionamento com Deus. Diga aleluia, diga glória a Deus. Ele foi, tomou no mais profundo, disse, agora vocês têm acesso.